Queridos e amados irmãos e irmãs, mais uma vez estamos aqui, sejam todos bem-vindos a mais uma Betel Dominical, a nossa linda e majestosa aula completa. Eu sou o pastor Paulo Ricardo e juntos vamos comentar aquilo que Deus tem feito através do estudo trimestral de um tema, de um título baseado e extraído na Palavra de Deus. Junte-se a nós e vamos juntos aprender cada vez mais sobre a relevância da igreja, sua essência e missão, reafirmando os fundamentos e importância do compromisso com a palavra de Deus, a adoração sincera, o serviço autêntico, segundo os preceitos de Jesus Cristo. Neste trimestre, nós temos como comentarista o pastor Josué Rodrigues de Gouveia. Este pastor é presidente das Assembleias de Deus do Ministério de Madureira, ali no campo de Vila Nova, no estado de Goiás. Em Goiânia também, ele desempenha a função do CEPEGO, que é uma grande instituição e um seminário pentecostal de Goiás. E a base desta igreja fica justamente ali na cidade de Goiânia. Ele desempenha a função de vice-presidente da Convenção Estadual do Ministério de Madureira no estado do Goiás, também desempenha a função de quinto secretário da nossa mesa diretora da CONAMAD, Convenção Nacional das Assembleias de Deus do Ministério de Madureira. Nesta feita estamos estudando a lição hoje de número 7, onde nos fala sobre a relevância da igreja para o crescimento e a vida do cristão. Nós, professores e alunos, teremos esta aula marcada para o próximo domingo, dia 18 de agosto, quando toda a igreja se reúne para juntos aprendermos mais da palavra de Deus. Antes de iniciarmos, eu quero aqui agradecer a todos que têm curtido, comentado. Nosso canal, temos mais de 100 mil inscritos, pessoas de todos os lugares do Brasil e do mundo, que têm feito da nossa escola uma escola produtiva, eficaz. Ainda ontem em casa eu estava pensando o que define a escola bíblica dominical. É uma escola para toda a vida. Eu, quando criança, frequentava a escola bíblica dominical. Quando junior, adolescente, frequentava a escola bíblica dominical. Então, também como jovem, frequentei a escola bíblica dominical, tive o privilégio de dar aula. Também quando me tornei adulto, assim Deus me fez aprender mais na escola bíblica dominical e eu também sentei ao ponto também de poder ensinar. E juntos crescemos nesta escola. Então não deixe de fazer parte da escola bíblica dominical e diga-se de passagem, eu quero aqui mandar um carinhoso abraço ao pastor Gerson Matiello, nosso presidente do estado do Amapá, que elogiou muito a editora Betel, o trabalho que tem sido feito através das videoaulas. Meu abraço e consideração, pastor Gerson, Deus abençoe o senhor. E eu gostaria aqui de colocar algumas imagens das classes, que organização, que imagens que refletem uma escola bíblica dominical bem organizada lá no norte do país, em um lugar extremamente remoto das partes mais talvez atrativas do Brasil, que seria o Sudeste, o Centro-Oeste, ou com a grande gama de recursos que existe naturais no Nordeste, os nossos irmãos ali no Amapá, distante, fazendo muito mais que muitos de nós aqui em áreas privilegiadas de tantas pessoas populosas, eu quero dizer. Então, meu carinhoso abraço a cada professor, a cada aluno, a cada gestor, coordenador da Escola Bíblica Dominical, e em especial a vida do pastor, tanto os pastores locais dirigentes, os pastores de campos,
e o pastor presidente do nosso lindo estado aí no Amapá. Eu gostaria que você também pudesse entrar em contato conosco, enviando a foto, enviando um depoimento, para que possamos juntos aqui na nossa aula compartilharmos cada vez mais aquilo que tem acontecido nas EBDs do Brasil e do mundo. Gente, sem mais delongas, vamos neste momento já iniciarmos a nossa aula, nossa lição. O texto áureo nos diz: até que todos cheguemos à unidade de fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Na verdade aplicada, verdade prática, nós lemos que a vida do discípulo de Cristo, que inicia no novo nascimento, deve ser uma vida de contínuo desenvolvimento e crescimento em Cristo. Os objetivos da lição trataremos 3 aspectos. Vamos apontar a relevância da igreja na vida do cristão, vamos falar e esclarecer sobre a igreja de Cristo como um corpo vivo e vamos também conscientizar a cada cristão sobre a participação e vida no corpo. Todos estes elementos importantíssimos você pode conferir na nossa revista. Eu estou aqui hoje com a de capa dura, minhas anotações, e importantíssimo para que você tenha todas as aulas. E se desejar adquirir, procure o seu superintendente ou o canal de vendas que aparece na tela. Nós temos como texto de referência, você pode ler em casa, Efésios capítulo 4, versos de número 11 ao 14. A carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículos de número 11 até o versículo 14. Vamos então, antes de iniciarmos, orarmos. E nesta feita estaremos orando com o pastor Marcos Santana, que está aqui do meu lado direito, pastor William Barros também está aqui junto conosco, para orarmos. E o intuito da oração descrita em nossa revista é orarmos para que os salvos em Cristo cresçam na graça e no conhecimento de Deus. Oremos. A paz do Senhor, pastor Paulo, pastor William, nossos irmãos, oremos neste momento. Nosso Pai Celestial, bendito e maravilhoso Deus, te louvamos, te glorificamos pela tua grandeza, pela tua majestade. Graças te damos por mais este momento que o Senhor nos concede, de estarmos ocupados, envolvidos com o estudo e o anúncio da tua palavra. Que o teu Espírito Santo nos conduza, nos dirija, que o teu Espírito Santo ajude a cada aluno da EBD, cada professor, cada obreiro, cada servo do Senhor, cada serva do Senhor, abrindo o nosso entendimento para compreendermos a tua palavra, concedendo-nos a sabedoria do céu. Senhor, permaneçam as tuas mãos estendidas para a edificação da tua igreja e para a glória do teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Queridos e amados irmãos, nossos amantes da Escola Bíblica Dominical, permita-me, antes de iniciarmos a nossa aula de hoje, falando sobre os materiais da editora Betel. Todos eles, desde a infância, a adolescência, idade jovem, bem como a idade adulta e até mesmo aos novos convertidos, todo este conteúdo é pensado, trabalhado, produzido para que você tenha um fácil entendimento. Se você observar, nós temos trimestralmente uma carga grande de trabalhos realizados aqui em nossa casa. Nós temos também
a capacidade de buscarmos uma impressão de qualidade e conteúdos que estejam atrelados com a atualidade, sem perder a essência bíblica. Nós temos revisores teológicos, revisores ortográficos, nós temos diagramadores, nós temos designs e todos os tipos necessários para que nasça um projeto tão especial como este, que favoreça o seu ensino trimestral. Por isso, não tem sido fácil. Eu quero aqui falar a você e pedir que, primeiro, ore, jejue e continue a incentivar a escola bíblica dominical. E segundo, qualquer material que não chegue por vias legais, através da produção sadia da nossa editora e distribuição pela nossa editora, constitui-se crime. Estou dizendo a você, qualquer replicação, plágio, produção, reprodução que esteja atrelado com a marca Betel, que não há consentimento, é ilegal. E todo ato ilegal é passível de punição perante os homens. Portanto, diante dos homens, deve ser punível. Não propague. Diante de Deus, moralmente, a gente sabe, a nossa consciência é quem diz. Não propague pirataria. Nós não possuímos na editora Betel nenhum material digital, revista digital, para ser comercializada também. Nos ajude, colabore. Editora Betel sempre edificando a casa de Deus. Meus irmãos, a Igreja de Cristo desempenha um papel fundamental e ajuda no crescimento de cada cristão. Proporciona um ambiente em que se torna acolhedor, com comunhão, apoio mútuo, fortalecimento e encorajamento a todos aqueles que estão sofrendo momentos de dificuldades. Eu estou falando hoje a vocês sobre a necessidade de nós, como cristãos, e a relevância da igreja para que haja um crescimento sólido cristão. E para tratarmos o primeiro tópico, eu convido o pastor Marcos Santana novamente para tratar sobre o ministério Ajuda do Crescimento. O ministério ajuda o crescimento cristão. Pastor Marcos, seja bem-vindo mais uma vez e que Deus lhe use. Meus irmãos, vamos à contribuição para o estudo de mais uma lição. Estamos falando agora sobre a relevância da igreja para o nosso crescimento espiritual. Eu inicio essa contribuição com 4 reflexões. Primeira, crescimento é o que se espera daquele que nasceu de novo. Segundo, faz parte do processo bíblico na vida do discípulo de Cristo. Trata-se de um processo. Terceira reflexão, é um atestado do discipulado bíblico. E quarta reflexão, as adversidades, tribulações, dificuldades não impedem o crescimento daquele que está em Cristo. Sugiro também, a título de auxílio, que os irmãos recorram a esta obra da editora Betel. É o livro Aperfeiçoamento Cristão, especialmente o capítulo 9 deste livro, que trata sobre é preciso buscar crescimento espiritual. Será muito proveitoso os irmãos recorrerem a este capítulo. E também nessa introdução, eu compartilho 2 textos bíblicos, um do Antigo Testamento e outro do Novo Testamento, que vai nos ajudar a introduzir esse assunto. Isaías, capítulo 5, nós encontramos ali a parábola da vinha. Interessante nós pontuarmos estas expressões que encontramos neste capítulo. O proprietário, ele cercou,
limpou, plantou, edificou, construiu. E o texto ainda diz que o terreno era fértil. E depois diz, esperava que desse uvas. E o versículo 4, diante da improdutividade daquela vinha, o versículo 4 traz um questionamento do proprietário da vinha. Que mais se podia fazer? O que se espera daquele que foi alcançado pela obra redentora de Jesus Cristo? Se espera o crescimento espiritual, que também é retratado em João, capítulo 15, quando Jesus fala sobre a videira verdadeira. Ele diz, vós sois as varas, a vara na videira verdadeira. E aí Jesus disse que limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Versículo 5 diz, muito fruto. Versículo 8 diz, deis muito fruto. Portanto, são dois textos que nos ajudam a estarmos focando esse aspecto crucial na vida do discípulo de Cristo. Se espera crescimento, progresso, avanço, amadurecimento. Estaremos enfatizando nessa lição a relevância da igreja local neste processo de crescimento. Porque, como diz o texto da nossa introdução, a igreja local proporciona um ambiente de comunhão, um apoio mútuo, fortalecimento da fé, encorajamento. Isso faz parte do processo de crescimento do discípulo de Cristo. O tópico 1, o ministério ajuda no crescimento cristão. Veremos nesse tópico a atuação dos líderes ministeriais, o ensino faz parte da natureza da igreja e os dons como provisão divina para a sua igreja. A atuação, a participação dos líderes ministeriais no processo de crescimento do discípulo de Cristo. Notemos a sequência que nós encontramos em Efésios capítulo 4, do versículo 11 ao versículo 16. Eu destaco estes aspectos. Primeiro, o texto mostra que é Jesus quem dá à igreja. Segundo, Jesus quer. O que Jesus quer ao dar à igreja os dons ministeriais? Preparo, serviço e edificação. Até quando vai esse processo de preparo, serviço e edificação? O texto diz, até que todos cheguemos à medida da estatura completa de Cristo. Então, nós podemos afirmar, baseados neste texto, que o nosso crescimento como membros do corpo de Cristo necessariamente passa por sermos ministrados por aqueles que o Senhor ele tem habilitado, capacitado no corpo de Cristo. Essa reflexão, ela nos remete a 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 10. Cada um administre aos outros o dom, como o recebeu. Romanos, capítulo 12, versículo 4. Nem todos os membros têm a mesma operação. E por causa disso, todos precisamos uns dos outros. Sugiro aproveitarmos o estudo desse tópico para reforçarmos, junto àqueles que estão diante de nós, este princípio bíblico. Nosso crescimento espiritual passa por sermos atuantes no uso dos dons e conscientes das nossas necessidades, num ambiente, num contexto de uma igreja local. 1.2. O ensino faz parte da natureza da igreja. Irmãos, é relevante nós verificarmos
que a primeira característica da igreja ressaltada no texto bíblico de Atos, capítulo 2, versículo 42, é: e perseveravam na doutrina dos apóstolos. Um outro texto diz: todos continuavam firmes, seguindo os ensinamentos dos apóstolos. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. Um determinado escritor, que não me vem à mente agora, ele afirmou: a igreja cristã não seria a igreja como a conhecemos sem a doutrina cristã. É relevante, quando a gente vê esse texto de Atos, o fato dessa característica que foi pontuada agora, ela vir antes da comunhão, antes da ceia e antes da oração. Então nós podemos afirmar que só é possível uma prática cristã adequada se estiverem essas práticas fundamentadas nos princípios bíblicos. E, para tanto, é preciso que haja ensino. Mas atenção, e creio aqui que vale nós reforçarmos isto, já que estamos falando da relevância da igreja local. Não basta um discípulo de Cristo estar dentro do templo. Não basta ele estar reunido com o povo de Deus. Se não estiver focado, se não for diligente, se não for participante, atuante e integrado no que está acontecendo naquele ambiente. Porque notem o que diz Hebreus capítulo 5, versículo 11. Menciona pessoas que são tardias em ouvir. É como se estivesse dizendo: estão ali reunidos, estão dentro do mesmo espaço, fazem parte da comunidade da fé, mas esse tardios em ouvir demonstra que são pessoas sem disposição e sem interesse em aprender e crescer. Subtópico 1.3, dons como provisão divina. Eu destaco aqui que Deus provê e eu preciso. Como diz o texto da lição, eu preciso reconhecer o valor da provisão de Deus. Eu preciso me submeter à palavra que Deus está provendo à sua igreja. Hebreus, capítulo 6, versículo 1, e eu uso aqui a versão revista e atualizada, diz: deixemo-nos levar para o que é perfeito. Isso aponta para a nossa participação nesse processo ensino-aprendizagem na igreja. 1 de Pedro, capítulo 2, versículos 1 e 2, enfatiza essa nossa participação, porque diz assim: despojando-vos, e depois diz: desejai. Despojando-vos aponta para uma atitude minha, desejai aponta para uma outra atitude minha. Agora notem esses termos: desejai afetuosamente. Ou seja, aquela fome incontida de um bebê recém-nascido é uma ilustração viva do tipo de vontade santa e irresistível que impulsiona um novo e sincero convertido para adorar a Deus e se alimentar dia a dia da palavra do Senhor. E em relação aos que ensinam, os que foram capacitados e habilitados por Deus numa igreja local, devem fazê-lo com dedicação, conteúdo e vida. Que o Espírito Santo desperte e conscientize cada membro do corpo de Cristo sobre esta importante verdade bíblica. O que se espera de nós? Que cresçamos na graça e no conhecimento de Jesus Cristo, até que Ele venha, para a glória de Deus.
Amém. Pastor Marcos, muito obrigado por sua participação. Ele nos ensinou que Deus dá à igreja líderes ministeriais visando o aperfeiçoamento dos santos, ou seja, o desempenho no serviço e edificação do corpo de Cristo. Vamos então ao tópico de número 2, que nos fala sobre o convívio da igreja e o crescimento cristão. Pastor William Barros, companheiro, é com você. A paz do Senhor, pastor Paulo Ricardo, pastor Marcos Santana e a cada um de vocês, meus irmãos, estão conosco aqui para mais essa aula Betel. É uma enorme alegria poder chegar mais uma vez até vocês. Depois de tudo que já trouxe o pastor Marcos Santana aqui, no tópico 1, nós vamos entrar no nosso tópico 2, falando de um assunto, olha, é um assunto muito difícil na prática de ser exercitado, talvez um dos piores problemas que a gente viva no dia a dia, não apenas na questão do âmbito da igreja, mas no âmbito das relações humanas, que é a questão da convivência. O nosso autor vai dar o título aqui do tópico 2 de O Convívio na Igreja e o Crescimento Cristão. Vejam que, irmãos, pessoas que se entrosam, que se sentem em casa, digamos assim, na igreja, produzem muito mais. Vejam que numa igreja onde, está provado isso, que numa igreja onde os nossos filhos se ambientam, onde nossos filhos amam estar presentes, é muito mais fácil uma família se adaptar, por exemplo. Vejam que temos casos de filhos adolescentes, crianças que ficam em casa. Não, vai para a igreja hoje não? O pai, tô cansado, trabalhei o dia todo, eu tô sem condição. Aí os filhos, não, hoje é culto, meu grupo vai estar lá, e acaba fazendo os pais se motivarem a estar mais na igreja. Então, quando se cria um ambiente familiar, quando se há harmonia e uma boa convivência numa igreja local, é muito mais salutar, muito mais saudável a permanência da família na igreja. Tanto é que as estatísticas mostram que quando os filhos estão inseridos na igreja e amam Jesus e estão crescendo espiritualmente, esse é um fator primordial para que uma família permaneça naquela igreja. É fundamental essa parte. Quando a gente olha para isso, o nosso tópico 2.1 vai mostrar sobre o ambiente da igreja. Quando fala sobre o ambiente da igreja, está falando justamente daquilo que vai além do culto, daquilo que vai além de simplesmente orar e estar presente. Quando você congrega numa igreja, você passa a conviver com as pessoas. Você passa a se relacionar com as pessoas. A igreja, por exemplo, eventualmente faz um evento. A igreja faz, por exemplo, uma viagem e promove, por exemplo, uma interação com irmãos num evento, num final de semana num sítio. E aí, quando as pessoas começam a conviver mais de perto, viajam juntas, estão presentes, se alimentam, comem juntas, começa a aparecer ali as características de cada um, as diferenças de cada um e os defeitos de cada um. Eu vi um pastor um dia desse dizendo o seguinte, que a única diferença entre eu e você é que existem áreas que eu tenho mais defeito que você e existem áreas que você tem mais defeito do que eu. Quando a gente começa a conviver, isso fica nítido e claro para todo mundo. Então todo mundo tem seus defeitos. Conviver é uma atividade, um exercício que vai exigir de nós, por exemplo, como aparece aqui na nossa lição no tópico 1, tópico 2.1, ele vai falar sobre suportar, exortar, ajudar, estimular, conforme aparecem os textos aqui de Efésios 4,14, e menciona também Romanos 15, versículos 1 e 2. Ou seja, se você não aprender a conviver, se você não aprender a suportar, a conviver, a ver as diferenças do outro, você não vai ficar em lugar nenhum. Porque, irmão, a verdade é uma só. Todos nós teremos que nos relacionar com alguém em qualquer esfera da nossa vida. No trabalho você terá que conviver com pessoas. Na família você terá que conviver com pessoas. Na igreja você terá que conviver com pessoas. Se você não aprende a lidar com o outro, se você não tem tolerância, paciência, e não começa a aprender a fazer parte do grupo, não passa a somar no grupo,
você não vai parar em lugar nenhum. Pessoas assim não param em emprego, como não param em igreja. E também, infelizmente, não param em casamento. Quem não conhece pessoas que colocam sempre a culpa no sistema, colocam defeitos no outro, mas uma pessoa que já está no terceiro casamento, uma pessoa que já passou por diversas igrejas e que não para em emprego, naturalmente, o histórico dessa pessoa revela o grave problema que ela sofre, que é o problema de não conseguir conviver ou se relacionar. A minha pergunta em cima disso para você é simples. Você é uma pessoa difícil de lidar? Você é uma pessoa tolerante, paciente? E talvez alguém que está assistindo essa aula diga assim, olha, se eu te falar o que já fizeram comigo e etc. E talvez você não tenha percebido. Por trás de uma pessoa que aparentemente é muito boa e tolerante, quando essa pessoa permite que todo mundo faça o que quiser com ela, na verdade não foram os outros que decidiram isso. Foi você que escolheu ser tratado dessa forma. A culpa é sua. Você é responsável por aquilo que você permite que façam com você mais de uma vez. Quando a gente começa a tocar nessa questão dos defeitos, a gente entra no nosso tópico 2.2. O ambiente na igreja não é perfeito. Você imagina, Deus colocou o homem e a mulher no jardim do Éden. E no Éden tinha a serpente. É a igreja que vai ser o local perfeito? Infelizmente, irmãos, muitas pessoas, por falta de maturidade, quando começam a observar os defeitos e as dificuldades no dia a dia de se relacionar um com o outro, começam simplesmente a denegrir a igreja, dizendo que a igreja é um lugar ruim, que a igreja é um lugar de pessoas que agem mal, que pastores são isso e aquilo. E essas pessoas começam a não congregar mais em lugar nenhum. Ou então começam a viver para falar mal da igreja. Irmão, uma pessoa que vive assim, ela começa simplesmente a agir contra a unidade. Começa a rebeliar-se contra a unidade de Cristo. A vontade de Deus, nós já vimos isso em aulas passadas, é que eu e você congreguemos numa igreja, que estejamos debaixo da cobertura pastoral. Quando uma pessoa se insurge contra a unidade, ela se torna um foco de rebelião. Ela se torna um foco de problema. Eu vou dar aqui a você algumas dicas. Talvez alguém diga para mim, pastor, mas é impossível conviver. Fulano é insuportável. E aí a pessoa começa a não parar em lugar nenhum, como eu disse aqui no tópico anterior. E começa a perder o alegreme quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Algumas dicas que eu vou dar aqui a você em relação a isso. Primeiro, tenha o hábito de ouvir o outro. Não seja só a pessoa que fala. Não seja você apenas a pessoa que tem razão. Não seja você apenas a pessoa que tem a verdade. Deixe as outras pessoas também falarem. Deixe as outras pessoas também opinarem. Você não pode impor suas opiniões para os outros. Você deve expor as suas opiniões para os outros. Aceitar sua opinião ou não é uma decisão do outro. Em cima disso, uma outra coisa que você precisa aprender: não resolva nada de cabeça quente. Você está aborrecido, você está chateado, você está com raiva. Não é a hora de mexer nisso. Vai orar. Deixa passar um dia, 2, deixa passar uma semana. Esfria a cabeça. Uma coisa é você resolver um problema que te aborreceu com equilíbrio, com uma visão maior do assunto, com mais elementos, com mais dados, e você poder até confrontar, porque tem coisas que precisa ser confrontada. Tem coisas que você não pode guardar dentro de você. Tem coisas que não pode jogar debaixo do tapete. Tem coisas que precisa ser confrontado, precisa ser tratado. Porque sem confronto não há mudança. Porém, uma coisa é você confrontar uma situação com alguém abalizado, com equilíbrio, sabe? Pronto para resolver o problema. Outra coisa é estar no calor da emoção, com raiva, querendo desabafar, querendo jogar em cima do outro, vomitar no outro toda a sua indignação. Sabe o que vai acontecendo com gente assim? Vai perdendo a confiança e a amizade das pessoas. Porque o que vai acontecer? Uma hora você pede perdão e a pessoa aceita. Outra hora você pede perdão ao grupo e o grupo aceita. Uma hora você se desculpa com a família aceita. Uma hora você chega para a esposa, pede perdão, a esposa aceita. Mas vai chegar a hora que as pessoas simplesmente vão evitar e se afastar de você.
Porque chega uma hora que o perdoe-me não vai funcionar mais. Então você precisa aprender a conviver em qualquer ambiente. A igreja não é diferente. São pessoas imperfeitas, são pessoas limitadas, são pessoas humanas, falhas, igual você, igual eu. Eu erro, eu me precipito. Tem coisas que eu não deveria ter falado, tem coisas que eu deveria ter feito diferente. Você, quando observa, por exemplo, o seu líder, de fora, sem o peso da responsabilidade, é muito fácil julgar e criticar as decisões da sua liderança. Não é você que está com o peso. Não é sobre os seus ombros que está o fardo. Não é você que perdeu a noite de sono com aquilo. Não é você que é atacado 24 horas. Criticar uma liderança é fácil. Outra coisa é você assumir para você a responsabilidade e você ter que resolver sem perder. Resolver sem jogar uma alma no mundo. Resolver e deixar a igreja unida. Resolver no espírito e não na carne. Resolver sem deixar o diabo entrar. Então, irmãos, é um desafio. É uma habilidade que a gente vai construindo dia após dia. A maturidade no tratamento com as pessoas leva tempo. Uma outra coisa importante, em cima disso, não se precipita no falar. Muitas coisas que a gente fala não tem volta. Você falou, você verbalizou. Uma palavra pode ferir uma pessoa tanto quanto uma arma. Uma palavra pode matar uma pessoa. Tem pessoas que não pesam para falar, são precipitadas no falar. Se tiver com raiva, tem que falar. Não se precipite no falar. Lembre que você é senhor do seu silêncio, mas escravo das suas palavras. O que você falar, saiu da sua boca, acabou. Você já disse. Então, escolha as palavras, deixa as pessoas falarem, como eu disse aqui, ouça as pessoas, deixa as pessoas terem opinião, lide com as pessoas. Se você ocupa um cargo de liderança, uma pessoa pode até pensar diferente, mas ela não pode se insubordinar. Quando uma pessoa se levanta contra a autoridade, aí mudou tudo, aí quebrou princípios. Não se pode quebrar princípios. Eu posso ser mais inteligente que o meu líder, eu posso ser mais talentoso que o meu líder, mas eu não sou o líder. O líder não sou eu, o líder é ele, o líder é ela, então eu preciso respeitar isso. Porque não é a condição para liderar ser a mais talentosa. Eu posso ser o superintendente da escola dominical e eu tenho 3 professores que dão aula aqui que são melhores do que eu ensinando. Qual o problema que tem nisso? Qual o prejuízo que tem nisso? Ah, porque ele é melhor professor e tem que ser o superintendente? Não necessariamente. Ah, porque fulano ensina e prega melhor, ele que deveria ser o pastor da igreja? Não necessariamente. Às vezes ele é uma bênção pregando e ensinando. Coloca para liderar. Em 30 dias, em 6 meses, metade da igreja foi embora. Porque não foi chamado para isso. Não é ele a pessoa para isso. Então a gente se engana com essas coisas. Então, irmãos, guarda essas informações, guarde esses conselhos que eu estou dando a vocês. E eu finalizo aqui. Tópico 2.3 vai falar sobre o serviço da igreja é fundamental para o crescimento. Você deve, eu devo, todos nós devemos a Deus. Nunca pagaremos o que ele fez por nós na cruz do Calvário. Somos devedores. A graça nos foi dada sem mérito. A graça nos foi dada pelo amor gracioso de Deus. Ele não nos cobrou nada por isso. O que nós devemos fazer agora em gratidão é servi-lo, é adorá-lo. Isso é o papel de cada crente e não apenas de pastores, ou de obreiros, ou líderes. Precisamos servi-lo. E precisamos servi-lo de coração inteiro. Precisamos dedicar. Irmão, eu pergunto a você, em que área da igreja você está envolvido? Qual é a sua ocupação? Você só vai para a igreja, só assiste culto? Não se envolve em nada? Nenhuma atividade? Esse não é o padrão e o princípio de Deus. O padrão de Deus é que cada crente seja um ganhador de alma. Que cada crente possa dar fruto, cada crente possa estar unido no corpo de Cristo e poder exercer atividade. Pode ser o departamento que for, pode ser dentro da sua esfera de tempo, o que você pode, o que você sabe, o que você não pode é não fazer nada. Então, ao final dessa aula, se você observar dentro de você, fizer uma introspecção e perceber que está inativo, cuidado.
Você pode ser a próxima árvore que Jesus vai chegar e dizer: não tem fruto? Seca-te. Eu espero sinceramente que não aconteça isso com você. Que Deus abençoe você e que possamos dar fruto, em nome de Jesus. Muito obrigado, pastor William Barros, pela explanação, pelo entendimento que trouxe a todos nós. E o senhor nos ensinou que o ambiente da igreja contribui para o crescimento de todos os seus membros. Nós vamos agora, neste momento, pedir a você a compreensão, a paz, para que possamos juntos aprender. Eu gostaria que você pudesse, enquanto ainda está acontecendo esta aula, enviar um link para uma pessoa via WhatsApp, aí do nosso YouTube mesmo. Copie o link e envie para que outras pessoas possam ser alimentadas depois ou agora por esta palavra, tá bom? Nós falaremos sobre o tópico de número 3, que trata-nos sobre a lei do crescimento por meio do fazer. Antes eu quero aqui ressaltar o ponto de partida desta lição, que nos fala sobre o crescimento imperativo para o cristão. Senhoras e senhores, crescer é uma tarefa importantíssima da vida. Todos nós que estamos na atual situação, sendo adultos, já nascemos, obviamente, crescemos e, fruto do nosso crescimento, nos tornamos quem somos. E aqui está a importância de um bom e sadio crescimento. Todos nós sabemos que alguns elementos influenciam no crescimento, seja o crescimento físico, fisiológico, seja o crescimento intelectual, seja o crescimento espiritual também. E o que colabora para que haja um bom e sadio crescimento? Um espírito, por exemplo, a disciplina. Em uma vida fisiológica, física, recai a necessidade de você ter uma boa alimentação, um bom desempenho de vida. No intelecto, uma disciplina de estudos, de buscar conhecer. Não é diferente no espírito. Para que possamos crescer, nós temos que entender que existem princípios ou leis estabelecidas por Deus para que a gente evolua, desenvolva, cresça, prospecte-se a se tornarmos uma pessoa de melhor e excelente qualidade. Então, a regra aqui é observar alguns princípios importantes que o tópico de número 3 nos traz. Vamos ver aqui o que diz em Atos capítulo 1, verso de número 1, porque ali ressalta que Lucas relatou a Teófilo tudo o que Jesus começou a fazer e a ensinar. Então veja, a lei do crescimento, ela envolve por parte do convívio, ela envolve por parte do ministério, mas efetivamente ela se consolida por meio da ação. A ação, o fazer, permite que haja a desenvoltura, o desenvolvimento de toda e qualquer ação que estamos buscando. Se nós observarmos por Jesus, Jesus não somente provou por palavras ser o Filho de Deus, mas também por seus gestos e ações. Jesus não só fez ou deteve a capacidade do ensino, ensinou, mas ele também realizou. Ele fez com que a vida de outras pessoas fosse transformadas, não só pelo ensino, mas também na demonstração, na atitude. Então, fazer implicará sobre a minha vida um crescimento. Jesus, ele ensina, mas faz. Tanto é o querer quanto o seu efetuar. Ele ensinou, e isso vai gerar sobre a vida das outras pessoas, quando fazemos, uma carga de experiência. A ausência se torna algo também real, porque à medida em que não agimos, não fazemos, nós vamos se ressecando, mirrando, nós se tornamos inoperantes,
nós deixamos as coisas serem estagnadas. Por isso que a vida do cristão torna-se um grande movimento e precisa ser exercitado para que não haja um atrofiamento. Da mesma forma é no nosso espírito. Eu já vi várias citações aqui importantes e um grande abraço ao pastor Nárcio Batista, ao nosso irmão Protássio, que vieram aqui. Pastor Nárcio, ele faz alguns exercícios, caminhada e etc. Para ele ficar bem sempre, ele precisa caminhar todos os dias, porque o dia que ele parar de caminhar, ele certamente vai sentir em seus ossos, em seu corpo, esse atrofiamento que acaba ocorrendo devido a parar de fazer uma sessão de exercícios ou praticar exercícios que são bons. É a mesma coisa no nosso espírito. Deixarmos de praticar as coisas que são voltadas ao espírito atrofiará a nossa alma. Nós não vamos conseguir evoluir no nosso espírito. Então, vamos observar, a gente precisa fazer o que o apóstolo Paulo fala ao jovem Timóteo: desperta o dom que há em ti, o dom que você recebeu, desperta, o talento que Deus te deu, desperta. Tem que estar em movimento. Então, no 3.1, ele vai nos ensinar, o autor desta revista, como desenvolver os talentos recebidos por Deus. Só aprende a desenvolver talentos quem está no exercício. Veja, eu fui aqui arremetido a pensar na vida do profeta Elias e Eliseu. A Bíblia vai dizer que Eliseu era um jovem que estava ao pé do seu mentor, profeta Elias, do seu professor, do seu profeta, servindo-o com muito afinco, sem que ele prometesse ou pedisse alguma coisa. O profeta lhe disse: se você estiver próximo de mim, assim que me veres, e eu sendo tomado, eu te darei, ou Deus dará dupla unção a você. Por isso, ou seja, você será duplamente abençoado com esta unção, você fará milagres e etc., duplamente com esta poderosa unção. Ele, no curso do desenvolvimento do seu chamado, no curso do desenvolvimento do seu ministério, foi aperfeiçoado. É nisto que nós devemos aprender. Não é parado, estagnado, esperando que Deus movimentará as coisas para nos chamar. Deus não chama os desocupados. Deus chama os ocupados a se ocuparem mais. O que precisamos entender da parte de Deus é exatamente isso. Ninguém aprende a dirigir sem pegar no volante. Eu quero aprender a dirigir, vou para uma autoescola, assisto e já sei dirigir. Não, tem que ter a prática. E é na prática diária que somos movidos, e a nossa fé é movida, e nossa vida é movida para podermos ter um aperfeiçoamento. Quando você negocia os seus talentos, eles acabam aumentando e também aumenta a capacidade que Deus tem de você se tornar um administrador. É isso que acontece na parábola do administrador, em que vai negociar os talentos. Ele vai dizer: eu dei 5 talentos para um, eu dei 1 talento para o outro. Quem enterra talento não pode continuar seguindo e recebendo mais de Deus, porque se torna inapropriada a sua forma de governo. A recompensa ela é baseada pela fidelidade, pelo bom trabalho honesto e no tamanho da responsabilidade que nos é composta. Vamos aqui observar aquilo que também diz o 3.2, acerca da lei do crescimento está presente na vida do cristão. Vamos ver, 2 Pedro 3,18, ele vai nos ordenar a crescermos na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse crescimento espiritual que devemos, então, escolher, ele se torna imperativo ao cristão. Não é uma questão de você ter um poder de decisão se vai crescer ou não.
Nós precisamos evoluir em Cristo. E a ordem de Deus sobre as nossas vidas é: cresçamos na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. O caminho para que possamos provar mais de Deus resume-se no nosso crescimento. O crescimento em Cristo, na graça e no conhecimento. Esse é o passo para que a gente possa iniciar na nossa vida presente uma vida produtiva e cristã. Eu me lembro quando eu aprendi a andar de bicicleta. Muitas vezes eu caí também. Mas teve uma hora que deu certo. Mas em todas as vezes, tanto a que deu quanto a que não deu, com rodinha ou sem rodinha, você precisa pedalar. A vida cristã é assim. Vai pedalando todos os dias, porque uma hora vai dar certo. Se parar de pedalar, você perde a oportunidade de aprender. O crescimento na vida cristã é assim, pedalando todo dia, orando, jejuando, lendo a Bíblia, orando, jejuando, orando, lendo a Bíblia, buscando na escola bíblica dominical, e isso vai nos dando um crescimento da vida espiritual. A vida de um discípulo de Cristo é desenvolvimento. Nós não podemos nos acomodar. Outra questão, exige de nós um processo contínuo. Continuidade em tudo que fazemos. É necessário. Ter um processo contínuo é dar vazão para que o nosso entendimento absorva o que é bom e se multiplique. E o que é ruim a gente dilui, a gente dissolve, a gente manda para fora. Mas continuamente a gente tem que obter um crescimento. Isso é imprescindível para sermos produtivos na obra de Deus. Em último lugar, eu ressalto aqui algo importante, que é essa lei para hoje. O apóstolo Paulo vai recomendar ao jovem Timóteo, dizendo assim como havia ele ouvido dele, também deveria transmitir aos homens fiéis. Ou seja, esses princípios valem para hoje. E nós precisamos replicá-los, nós precisamos permanecer em vigor, nós precisamos continuamente fazer a nossa vida ser produtiva até a volta de Cristo. E se não nos preocuparmos em formar estas novas pessoas, as novas gerações, nós estaremos em dívida com nós mesmos. Porque, observe, o que pode acontecer conosco, o mesmo que aconteceu também no tempo dos juízes. Após a morte de Josué, levantou-se uma geração, a Bíblia vai dizer, que não conhecia o Senhor, tanto e tão pouco a obra que ele fizera a Israel. Está em Juízes capítulo 2, versículo de número 10. Para que haja um conhecimento, nós precisamos replicá-lo. Os judeus, os israelitas, ensinavam a lei do Senhor aos seus filhos e eles replicavam isso de geração em geração. Que o Espírito Santo possa nos despertar e nos conduzir para esse crescimento espiritual, para que alcancemos e alcemos posições mais firmes e estáveis, em semelhança ao que Deus quer que nós sejamos, a estatura de um varão perfeito. Eu ensinei, portanto, que o fazer é um princípio presente na vida de Cristo. Ele não só ensinou, ele fez. O fazer gera experiência e crescimento. Queridos irmãos, nós vimos nessa lição hoje que o crescimento e desenvolvimento do discípulo de Cristo ao longo da jornada cristã na terra passa por algumas situações que são importantes, necessárias para a convivência da igreja local. Então é necessário termos um cuidado, porque o Senhor Jesus concede à igreja para o exercício de diferentes ministérios e pelos interesses do comprometimento pessoal de cada um, ele espera que todos nós nos acheguemos a ele, à medida de uma estatura completa
de Cristo, de um varão que Deus exige de nós. Eu fico por aqui, eu quero agradecer ao pastor João, que Deus abençoe, que estará orando a Deus neste momento. Deus abençoe a todos que estão aqui, que o Senhor fortaleça, guarde. Pastor João, sua visita é importante também. Vamos orar, vamos falar com Deus. A paz do Senhor para os pastores. É uma alegria estar aqui participando dessa aula da editora Betel. Vamos orar ao Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, queremos te louvar pela ministração da tua palavra, aonde acreditamos que essa aula estará servindo de inspiração para muitos professores que, através das suas respectivas igrejas, estarão agregando inspiração, conhecimento e a tua graça. Que essa aula, através da instrumentalidade dos teus filhos que explanaram aqui, essa lição maravilhosa venha proporcionar crescimento espiritual para nossas vidas. Tudo isso nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Queridos irmãos e irmãs, ficamos por aqui nesta aula maravilhosa. Eu quero agradecer de forma muito especial ao pastor Nárcio Batista, a irmã Lúcia, que eu tenho carinho, minha família ama vocês também. Um abraço ao irmão Protássio, Deus te abençoe também pela oportunidade de recebê-los aqui nos nossos estúdios, e é uma honra poder compartilharmos sempre o conhecimento da editora Betel. Amamos vocês, ficamos por aqui, mas semana que vem voltamos com a aula de número 8, onde trataremos a relevância e importância da doutrina pentecostal para manter a igreja viva. Editora Betel, edificando sempre a casa de Deus.